Ó, rapidão. Porque a gente tava falando, basicamente, dessa lesãozinha de tosse chamada de pneumotórax, tá? E aí entende uma coisa. Porque ontem eu não falei tamponamento cardíaco? Não falei? Ontem eu falei tamponamento cardíaco, também chamado de tamponamento o quê? Pericárdio. Que a gente vai ver à tarde sobre os H's e T's da parada. Que esse tamponamento é um dos T's. Mas o outro T é tensão de tórax. Que aí também tem o caso do pneumotórax, o quê? Hipertensivo. Que é o que o Alexandre tá falando, entende? Ó, eu tenho a traqueia. No final da traqueia eu bifurco em bronco principal direito e bronco principal esquerdo. O bronco principal direito, ele é curto e grosso. O esquerdo, ele é fino e comprido. Isso aí você vai ver lá na frente, por exemplo, afogamento. Eu coloco ele decúbito lateral direito, porque geralmente o dano maior, o edema agudo do pulmão, geralmente é mais prevalente do lado do que? Direito. Isso aí a gente vai ver como falar de afogamento. Mas eu quero que você entenda que aqui eu tenho um pulmãozinho, ó, aqui eu tenho um pulmãozinho, e esse pulmãozinho é revestido por uma membrana chamada de pleura. Ele é revestido por uma membranazinha chamada de pleura. E aí eu tenho a pleura que está colado no pulmão, que é chamada de pleura o quê? Visceral. E eu tenho a pleura externa chamada de pleura o quê? Parietal. E aí entenda, ó pra cá, o Alexandre falou perfeitamente que esse espaço, ele garante uma pressão levemente negativa do pulmão para favorecer a entrada do quê? Do ar. Porque se a pressão de dentro for maior que a de fora, não tem isso. E a ideia do pneumotórax é essa. O pneumotórax aumenta a pressão interna, dificultando a entrada de ar. E aí entende uma coisa, ó pra cá, eu tenho o pneumotórax fechado, o cara bateu o tórax o quê? No volante, por exemplo. Bateu o tórax no volante, ó, rompeu a pleura visceral, o ar começa a entrar aqui, sacou? O ar começa a passar por esse espaço pleural, começa a passar por esse espaço pleural e o pulmãozinho, ó, começa a ser encolhido. Porque agora eu tenho ar entrando aqui e esse ar está indo para o espaço interpleural. E no espaço interpleural não tem como o paciente absorver o ar para circulação, por exemplo. Não tem como ele fazer hematose no espaço interpleural. Mas entenda, isso aqui é o pneumotórax fechado ou aberto? Fechado. Eu tenho ar, inclusive o pneumotórax pode ser simples, quando ele não atinge uma área grande, ou pode ser hipertensivo, se tiver muito mais ar aqui. Beleza? Nesse lado aqui eu vou mostrar o aberto. O aberto tá aqui, ó. O cara levou um tiro, uma perfuração para o projeto de arma de fogo. Então o ar ele começa a entrar aqui. Olha pra cá. O ar começa a entrar aqui. Começa a entrar o ar. Começa a entrar o ar. Ó, começou a entrar o ar. E aí eu tenho o pneumotórax, por exemplo, aqui, simples, que depois evoluiu, por exemplo, para um hipertensivo. Então tá aqui, ó. Ó pra cá. Presta atenção. Então, ó, tá lá, entrando ar. Entende? Esse pneumotórax é um pneumotórax o quê? Fechado. Esse pneumotórax é um pneumotórax o quê? Aberto. Esse aqui ainda é um simples. Isso aqui é o quê? Hipertensivo. Então essa é a diferença. Quando eu tenho pneumotórax aberto, entende que aqui eu tenho um orifício? Sim ou não? Eu tenho um orifício aqui na cavidade, ó. E inclusive o pessoal falava muito no curativo, chamado de curativo de 3 pontas. O que seria o curativo de 3 pontas? Faz de conta que isso aqui é um orifício. Beleza? Então o cara pegava um plástico do agaze, ele pegava uma superfície plástica, um plásticozinho filme lá, ó, colocou aqui. E depois ele fazia o quê? Prendia de um lado, prendia do outro e prendia do outro. E deixava um lado o quê? Aberto a 3 pontas, 3 lados, tá? Então, prendeu os 3. E aí, quando o paciente inspira, a tendência era que o ar fizesse o quê? Não entrasse, porque esse plásticozinho colava no ferimento. E quando o paciente expirasse, o ar saía por aqui. O grande lance é que, muitas vezes isso aqui, na teoria funcionava, na prática o quê? Não, porque primeiro, muitas vezes o paciente está com sangue, com tórax cheio de sangue, como no caso que a gente viu. E aí, muitas vezes usava esparadrapo aqui, usava alguma fita e não aderia à lesão. Outras vezes o que acontecia? Como tem sangue aqui, tem líquido, aí o que acontece? O filmezinho colava onde? Na pele. E aí nem entrava nisso aí. E aí se eu não tenho um curativo, por exemplo, como esse aqui, que aí é um curativo valvulado, o ideal é fazer o que muitas vezes? Ocluir. Fazer um oclusivo mesmo. Fazer um curativo oclusivo. Porque, entenda,
Ah, cara, se tu tem um suporte avançado, tem um médico lá, vai ocluir e vai descomprimir o tórax, que a gente chama um procedimento chamado de toracocentese, que inclusive é visto na linha hemiclavicular segundo espaço intercostal, e hoje o ATLS traz, por exemplo, na linha axilar média no quinto espaço intercostal, uma nova recomendação. E aí, entende? Todo canto tem desse? Nem eu não vi ainda, mas eu tenho um curativo aqui chamado de curativo valvulado, que substituiria a mesma função do 3 pontos. Só que esse aqui, ó, eu tenho as abas, limparia a pele do paciente. Isso aqui é a nível básico mesmo, tá? A nível básico. Limparia a pele do paciente. Tranquilo? Eu abriria essas abas. Ele já tem um gelzinho que cola bastante, que fixa. E eu vou colocar essa superfície aqui no centro do que? Do ferimento. Tranquilo? E aí quando o paciente inspira, o ar não passa, mas quando ele expira, o ar sai. E é fazer uma descompressãozinha mais suave. Diego, eu não tenho desse. Na prática é visto que o curativo de 3 pontos não tem tanta funcionabilidade, não tem tanto resultado, devido a N fatores. Claro, tem casos que pode até funcionar. O cara improvisar o plásticozinho lá, prender de um lado e do outro, tá tudo limpinho e até descomprimir. Mas os estudos hoje, inclusive, veem que não tem tanta funcionalidade como, por exemplo, um curativo o quê? Valvulado. Um curativo valvulado. E aí o que é que se diz? Se faz um curativo oclusivo. Do mesmo jeito. Limpei, fechei. Entende? Fechou, aí a ideia seria a descompressão torácica. Mas eu acho interessante você conhecer, eu vou passar para vocês verem aí, esse curativo aqui, que é o curativo valvulado. Ele tem uma válvula nele central, tem as abas, e a ideia é o quê? É limpar. Então tem um curativo valvulado, eu limpo a superfície do paciente, abro a aba aqui, eu posso abrir as duas, e vou colocar no paciente, ó, onde está a lesão. Beleza? O ar, ele não consegue entrar pelo ferimento, inclusive, geralmente a resistência, dependendo do diâmetro, do raio do ferimento, acaba sendo a resistência menor, logo a entrada de ar muitas vezes pode ser maior por aqui. Então, ó, obstruir aqui com a válvula, o ar não entra, mas quando o paciente expira, o ar sai. Beleza? Então, pessoal aí, curativo valvulado, tá bom? Sucesso total.